Então, gente, parte 2, Jane Variedade, se inscreva no canal. Vamos para mais um vídeo aqui, tá bom? Eu me separei, vim morar com a minha mãe, meu padrasto, a família dele levou, né? Expulsou nós da casa, que nós vivíamos com meu padrasto. E a minha avó, sentindo muito, né? Deu a casa dela para nós morar, que era de herdeiros, que era da minha mãe mais 6 irmãos. Só que todos os irmãos aceitaram de boa, né? Uma família bem unida nessa parte, aceitaram de boa nós ir morar lá. Só que a minha avó já não morava com nós, né? Morava com a minha tia. E a gente começou de que nós vamos viver? Aí a minha avó era aposentada, né? Tinha a pensão do meu avô e tinha a dela. Por obrigação, por lei, ela não existia essa possibilidade dela poder nos ajudar. Mas ela ajudou. Todo mês ela dava R$ 150, né, para minha mãe. E pagava o botijão de gás, que no tempo acho que era R$ 80. Fazia a compra do mês para minha mãe. Ainda, né, quando ela não dava o dinheiro, ela fazia a compra do mês. Quando ela dava a compra do mês, não dava os R$ 150. E pagava mais a luz. Que a minha mãe não tinha, né, da onde vir. E nós ficava com aquele dinheiro. Muitas vezes as compras não dava para chegar o mês inteiro, né? Porque ela fazia as compras pensando que só era eu e ela e o menino, né? E nisso a minha mãe tinha dias que não comia para render mais a comida. E isso a gente tinha 130 do Bolsa Família ainda, né? Que no tempo era 130, que era eu, dela e do menino. No Bolsa Família que a gente não tinha renda nenhuma, né? E nisso a gente ficou fudido, lascado. O bujão, para não secar, minha mãe ia lá, pegava lenha verde, botava no fogo e dizia: Janinha, começa a abanar aí para poder pegar o fogo, para botar feijão no fogo, porque senão o bujão não vai chegar um mês. E eu começava, meu cabelo ficava duro, fedendo. Era muito desespero, cara. E todo dia era esse sufoco. Nisso, meu tio começou a me chamar para andar, né? Ah, vamos pra vaquejada? Vamos. Eu ia com ele à noite. Passava o dia com a minha mãe e à noite com ele passava e ficava lá na vaquejada, olhando o movimento. Meu tio bebia, né? Ficava bebendo. Nada demais. Só quando eu passava o dia dormindo, acordava, minha mãe me acordava, tomava um café, fazia alguma coisa, ajudava ela. E o resto do dia eu tava dormindo. E nisso, né? Minha mãe não tava gostando dessa rotina. Nisso, minha mãe saiu pra casa do meu tio e eu fiquei em casa só. E nisso entrou uma pessoa, que eu não posso dizer quem foi, né? Dentro da casa, sabendo que minha mãe não ia estar, só ia estar eu. E minha mãe tinha levado meu filho. E essa pessoa chegou, entrou dentro de casa e tentou me pegar à força, sem eu, né, querer presidir. Porque acho que uma mulher tá sozinha, tá precisando de um homem. Nem sempre a mulher tá precisando de um homem, tá? Ela tá bem com ela mesma, ela tá bem consigo mesmo. E nisso, ele entrou. A minha sorte foi que a minha mãe veio de volta para casa, rápido. Senão ele tinha me estrupado, né? Tinha me pegado à força. E nisso, ele foi, quando viu que ela ia chegando, pulou de volta, puf, foi embora. Quando minha mãe perguntou, eu falei pra ela quem é que tava ali, né? Mas graças a Deus não chegou a fazer nada de mal não, tá, gente? Graças a Deus. E nisso eu comecei, né? E nisso começou a todo mundo comentar maldade sobre mim, que eu era mulher separada, que eu tava saindo à noite pra sair com os homens, sendo que não era. E nisso a minha mãe começou a sentir muito, né? Começou a sentir, começou a falar pra mim: filha, não tá dando. Todo mundo aqui é uma cidade pequena, todo mundo tá começando a comentar maldade sobre você. Tá todo mundo com vergonha, ninguém quer conversar com você, nem ninguém da minha própria família já tava comentando coisas ruins sobre mim. E nisso, eu dizia: ah, mãe, o que eu posso fazer? Eu casei, não deu certo nenhuma das vezes, eu vou tentar quantas vezes? E nisso eu chorava, minha mãe chorava, ninguém ligava no sofrimento. Eu chorava de um lado, minha mãe chorava do outro. Nem eu dava certo, né? Na vida, com os casamentos. Nem a pobre da minha mãe também não dava certo. Nenhuma de nós duas dava certo, né, na vida. E como é cidade pequena, todo mundo começa a comentar que já é rapariga,
já é Kenga, já é um monte de nome, né? Claro, santa não, mas o resto do que você pensar tem, né? E nisso, minha mãe saiu e eu com tanto desgosto, porque eu não arrumava alguém, todo mundo já estava comentando maldade sobre mim, eu estava falada na cidade das piores maneiras possível, ia me enforcar. Aproveitei que minha mãe saiu lá no sítio para pegar uns caju para vender, para ver se comprava carne para nós. E nisso eu botei um lençol lá e ia me enforcar. Bem na hora, escutei uma voz bem longe que era do meu filho vindo com a minha mãe. Aí começou a chover bem fininho e ela veio embora para um menino não ficar doente, né? E quando ela viu aquela coisa lá estendida, ele falou: "Tu tentou se matar, foi isso?" Eu: "Não, mãe, não, não." Eu ia fazer um balanço para David quando chegasse. Comecei a inventar um monte de conversa, sendo que realmente eu ia tirar minha própria vida. Olha só onde eu cheguei, né? E nisso minha mãe falava: "Filha, pare com isso. Todo mundo casou, deu certo. Você é a ovelha tipo, não deu certo na família. Vai ser a pessoa na hora certa. Tenha paciência, tenha calma." E nisso eu saí com meu tio chegou, me chamou, e eu saí com meu tio para uma festa que teria lá no amigo dele. E nisso eu conheci meu marido atual. Aí ele veio me trazer em casa e a gente começou a se conversar e deu tudo certo. Gente, deu tão certo que já faz 15 anos, tá? Tão certo que deu, pra você ver. E ele me aguenta até hoje, então é um guerreiro mais que eu, né? E nisso eu já tinha meu filho e viajei. Ele tava para viajar para Santa Catarina e eu vim com ele e meu filho ficou com a minha mãe porque ela dizia que era a única companhia. E nisso ela arrumou um senhor para morar com ela. E ficou morando com esse senhor lá na casa da minha avó. E eu aqui, né, mandava dinheiro para ela, mandava dinheiro para fazer as compras do menino. E nisso ela já não sentia mais necessidade da ajuda da minha avó, mas mesmo assim minha avó continuava ajudando. Comecei a comprar as coisas para ela e nisso minha mãe começou a chorar. Chorar por causa de mim. Fui lá, mandei a passagem dela, ela veio para cá. Mas aqui ela não se adaptou e começou a chorar, sentir falta da minha avó, sentir falta da onde ela morava, da rotina dela que ela não tinha. E nisso eu pensei que minha mãe fosse pegar uma depressão. E a gente chegou, eu e meu marido falamos: "E agora?" Aí minha avó mandou dinheiro pra ela ir. Só que ela chegou, gastou todo o dinheiro, não guardou. A gente tava esperando as passagens ficar mais baratas, ela não guardou. Vai eu e meu marido pastorar um prédio para pegar aquele dinheiro para mandar minha mãe embora. Toda noite nós ia para lá, dormia no madeirito. E no meio de dezembro agora, né? Foi no meio de dezembro, mesmo mês agora. E nisso a gente dormiu, pegou o dinheiro e mandou minha mãe embora. E ela queria que meu filho fosse junto, então obrigatoriamente foi junto. E nisso, gente, eu fiquei aqui sozinha de novo. Só eu e meu marido. E a minha mãe direta ligando que não dava certo pra eu ficar aqui, que eu tinha que ir pra lá e que não dava certo pra mim. E eu comecei a botar aquilo na minha cabeça. E botei aquilo na minha mente. E nisso também, quando eu tava aqui, minha mãe ainda tava aqui, a gente começou, né, a conversar com ela. E ela queria ir pra lá, queria ir pra lá. E eu acabei sendo internada aqui. Abortei um menino. Tava com 6 meses. Nem tinha barriga, gente. Foi o meu primeiro filho. Abortei. Fiquei 18 dias internada. Aí meu marido começou a correr atrás de tudo. A prefeitura deu o chão. Pra mim foi um sofrimento. Aí minha mãe foi pra lá. Levou meu filho. Foi pior ainda, né? Fiquei sozinha aqui, botando isso na cabeça. Eu disse: "Eu vou pegar depressão. Não tenho o que fazer, eu vou pegar depressão mesmo, não tem mais o que fazer." E minha mãe ficava chamando direto. Como minha mãe só tinha eu de filha, ficava chamando direto eu pra lá. Aí meu marido ficou aqui e eu fui pra lá. Chegando lá,
começaram a me humilhar, dizendo que eu disse que ia fazer, minha mãe disse, minha filha, venha, que você já tem um chão, agora a gente vai fazer a casa. E nisso começaram as pessoas me humilhar, dizer para onde é que essa mendiga ia, fazer casa para lá que não tinha condições, para onde é que eu ia querer fazer casa se eu não tinha financeiramente uma fonte, né, guardada. A minha mãe foi lá e falou, filha, não bota isso na cabeça. Você ainda tem sua mãe viva aqui. A minha sorte, gente, na minha vida sempre foi minha mãe, tá? Minha mãe sempre me ajudou em tudo que eu pudesse nesse mundo. Se eu nunca desisti até hoje, sou o que sou, agradeço a minha mãe. Por doidinha que ela fosse, maluca, do jeito que o povo dizia que ela sempre... Eu não sou de responder ninguém, eu não sou de tratar mal ninguém, eu não sou de ficar com raiva de ninguém, eu não sou de magoar ninguém, porque eu não gosto de ser magoada. O que eu não gosto que as pessoas façam comigo, eu não faço com ninguém. Pelo menos minha mãe me ensinou. Saiba entrar no canto e saiba sair. Trata as pessoas como elas gostariam de ser tratadas. Aí nisso começou, né? Eu fui pra lá, comecei a fazer a casa. E meu marido foi junto para fazer a casa, né? A gente começou a fazer a casa. Quando pensou que na casa já estava pronta, faltava material. Meu marido foi lá, botou uma parte do dinheiro que ele tinha aqui, pegou o seguro-desemprego, pegou tudo, ajudou também. Acho que ele botou mais do que minha mãe, né? Acho que a minha mãe só botou 3 mil. A minha mãe foi lá, me ajudou a comprar uma bis pra eu andar, porque meu marido ficava desesperado, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Minha mãe foi lá e disse, não, Jônia, pega uma parte do dinheiro, bota na casa, e a outra você compra uma motinha pra você andar com seu marido, andar comigo pra onde precisar. E nisso a gente comprou uma bizinha 2007 vermelha. A casa já estava sendo pronta e a gente começou a andar na bis. Nisso, antes de ter a bis, meu marido chegou, a gente foi atrás de material que o homem não tinha de entregar. Eu me lembro até hoje, cara. Meu marido pegou ali e disse, olha, a partir de hoje eu não ando mais de bicicleta. Isso não é uma vida, cara. Morrendo a bicicleta. Jogou a bicicleta num monte de areia, puf, suado assim comigo, olha, que eu sou gorda, né? Comigo atrás. Jesus do céu, eu me lembro que uma vez a gente foi andar na bicicleta, quebrou a parte de trás. Eu pufo no chão, quando ele subiu a subidinha, eu tava lá atrás. Quebrou a parte que leva a gente lá na carona. Meu Deus do céu, que vergonha. Ele teve que voltar, pedir lá pra amarrar, pra poder me botar na bicicleta pra levar de volta. Eu logo não sou gorda, né, gente? Aí fudeu a vida, né? Pra vocês verem que nem sempre minha vida foi perfeita. Aí a gente começou a andar de moto. A gente começou a andar de moto. E graças a Deus começou a partir daí que eu comecei a morar com meu marido. Que eu começou tudo a seguir tudo certinho na linha correta, cara. Não começou a dar nada mais errado na minha vida. Parece que ele foi o salvador. Jesus disse, eu vou te colocar uma pessoa para salvar a tua vida. E foi ele. Me ajudou muito. Ele e minha mãe botavam os dois uma coisa na minha mente. Me ajudavam, me davam conselho de um jeito tão perfeito. Eu só tenho a agradecer a ele. E a minha mãe, primeiramente a minha mãe. Ter me botado no mundo, por eu ser o que eu sou, eu agradeço a minha mãe. E segundo a ele, porque até hoje ele não desistiu de mim. Olha que eu não sou uma pessoa fácil, tá? Sou uma pessoa muito difícil. E se o meu marido não desistiu, ele é um guerreiro e não eu, tá? E começou a nossa rotina, ele viajando, eu lá esperando ele. Acho, gente, tem 15 anos que eu tô com ele. Ele só ficou no máximo 1 ano em casa. O resto todinho era viajando. Em casa, 3, 4 meses, viajava de novo. Em casa, 3, 4 meses, viajava de novo. Então, esse era o nosso dia a dia. Então, gente, eu vou parar o vídeo por aqui. Vou postar uma parte 3, talvez, porque não vi ninguém comentando nada. Se acharem legal, comentem, eu quero, eu vou continuar postando. Se não, esse vai ser o final do meu vídeo, tá bom? Dê o like, curta, compartilhe. E beijo e até o próximo vídeo.